28, nós já lemos a descrição de Lucas sobre a ressurreição. Depois lemos também a descrição de Marcos. E agora a nossa meditação vai ser no Evangelho de Mateus. E vamos ler Mateus capítulo 28, versículos 1 até 10. Sobre a ressurreição de Jesus. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente, e dizia aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, e ide dizer a meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. A ressurreição, a gloriosa ressurreição de Jesus Cristo. Nenhum de nós faz a mínima ideia do que é a ressurreição. Mas podemos pensar, todos nós, provavelmente quase todos, já tivemos pessoas queridas, nossa família até, que morreram, ou já fomos a muitos funerais e sabemos que as pessoas estão ali, mortas, geralmente já há alguns dias, como até a lei assim o determina. As pessoas não são sepultadas no próprio dia, por regra, em que são, em que morrem, e depois vamos para o cemitério, lá são depositadas e tudo permanece assim. E agora temos que tentar pensarmos numa dessas pessoas a que já fomos num funeral, pensar que essa pessoa, que nós sabíamos que tinha morrido e que foi sepultada, essa pessoa volta a viver. Isso é qualquer coisa de transcendente. A ressurreição é uma coisa muito poderosa, é uma coisa única. E foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. E nós temos aqui o relato que Mateus nos deixa, e aquela afirmação do versículo 6, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Então temos em primeiro lugar aqui neste texto a notícia. A primeira lição há aqui a notícia da ressurreição. A ressurreição não foi algo assim que surgiu do nada, mas houve uma notícia que foi dada. E naquela manhã do domingo, muito cedo, aquelas mulheres que nós lemos aqui, nos outros evangelhos, diz aqui Maria Madalena e outra Maria, elas naquela noite provavelmente pouco dormiram, porque tinham já determinado que domingo de manhã muito cedo iam ao sepulcro onde Jesus se encontrava. Pensavam elas. E porquê é que elas iam ao sepulcro? Se tudo tinha terminado. Elas esperavam encontrar lá nesse túmulo o corpo do seu Senhor, Jesus, e elas iam com o propósito de ungir em termos finais o corpo que tinha morrido. E as intenções destas mulheres eram boas, nada de mal.
neste desejo, mas, na verdade, o desejo delas não vai concretizar-se. Porque o desejo delas de irem ungir o corpo morto de Jesus era contrário aos desígnios do próprio Deus, até do próprio Senhor Jesus Cristo, que tinha predito, tinha declarado e tinha ensinado várias vezes que ele iria morrer e que depois iria ressuscitar. E de facto Jesus, muito tempo antes disto acontecer, antes da sua morte, da sua crucificação e do seu sepultamento e ressurreição, ele disse: isso vai acontecer. E nós podemos ler isso aqui no Evangelho de Mateus, algumas páginas atrás, no capítulo 16. Vejam o que é que Jesus diz. Às vezes nós não prestamos atenção. Minha mulher diz muitas vezes, e ela tem razão. Ela diz qualquer coisa ou eu ouço mal e depois não faço aquilo que ela diz e falho. E se calhar isso acontece a muita gente. Não sei se acontece a muitos maridos, mas aconteceu aqui com todos os discípulos. É que aconteceu com os discípulos, com os apóstolos, aconteceu com as mulheres. Jesus disse lá, em Mateus 16, 21, ele diz assim: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, não é? E nós tivemos aqui na semana passada a ida de Jesus para Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Jesus disse, também no capítulo 17, versículo 22, ora, achando-se eles na Galileia, ainda estavam lá no norte da Galileia, e Jerusalém fica no sul, na Judeia, disse Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entreteceram muito. Capítulo 20. Olha, Jesus ele não disse só uma vez. Capítulo 20. Versículo 17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que deles escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Portanto, quando aquelas mulheres decidem ir ao sepulcro para ungir Jesus, era exatamente o contrário. Jesus disse várias vezes: isso vai acontecer e eu vou ressuscitar de entre os mortos. Então, aquele objetivo delas foi um objetivo em vão. A sua ida matinal ao sepulcro em busca do corpo morto de Jesus. E voltando lá a Mateus 28, nós vemos no versículo 1 que foram muito cedo, e o versículo 2 diz: eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Portanto, o que é que Deus fez ali? Deus vai trocar a tristeza daquelas mulheres, porque no seu íntimo estava presente apenas a morte de Jesus, vai trocar essa tristeza de um corpo morto por um corpo ressuscitado e a alegria de um corpo ressuscitado de entre os mortos. Irmãos, há acontecimentos aqui espetaculares da ressurreição de Jesus. Não foi um acontecimento assim muito simples. Olha, houve um terremoto. Quando Jesus ressuscitou, houve um terremoto na zona onde o Senhor estava sepultado. Depois, Deus envia um anjo do céu. Esse anjo remove a pedra, certamente pesada, da entrada do sepulcro, e senta-se sobre essa pedra. Versículo 4, e vejam o aspecto dele, versículo 3. O aspecto dele era como um relâmpago, ou seja, aquele anjo era glorioso, um anjo de Deus. E os guardas, versículo 4, com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos. Portanto, ali o acontecimento da ressurreição de Jesus foi espetacular e as pessoas que foram envolvidas puderam presenciar isso e ficaram elas mesmas espantadas, assombradas e com medo.
o que é perfeitamente humano. E o versículo 5 fala a notícia. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. A ressurreição fazia parte do plano de Deus, o plano eterno de Deus. E foi anunciado, não apenas por Deus e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O anjo diz, é como ele havia dito. Ele não está aqui. E por isso, quando aquelas mulheres recebem esta notícia, de imediato parece ser algo triste, não está aqui. Mas então o que é que aconteceu? Porque até interiorizarem o que era aquilo da ressurreição, não está aqui, o corpo não está aqui, mas depois, logo a seguir, quando o anjo dá aquela notícia tão alegre, já ressuscitou, isso transmitiu àquelas mulheres também uma alegria imensa por causa da ressurreição. E por isso aquelas Marias, Maria Madalena e a outra, já não poderão ver, como elas pensavam, já não poderão ver o corpo morto de Jesus Cristo. Tal como hoje, irmãos, o mundo inteiro pode procurar, pode ir onde quiser, ninguém mais pode ver o corpo morto de Jesus Cristo. Elas já não poderão concretizar o seu desejo de ungir aquele Cristo que tinha morrido. Mas, ao contrário disso, o que elas podem ver? Não o corpo morto que elas pensavam, podem ver o Cristo vivo, ressuscitado entre os mortos. E podem prostrar-se aos pés dele. E podem adorar o Senhor Jesus Cristo. E mais, podem abraçar os seus pés, como elas vão fazer, versículo 9, indo elas a dar as boas novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo, e elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Olha que diferença. Tristes, vão ungir um corpo que tinha morrido o seu Senhor. E a ressurreição de Jesus transformou aquela tristeza numa alegria imensa de verem o Senhor ressurreto e de poderem abraçar e poderem colocar-se aos seus pés e adorarem. É isso que hoje nós fazemos também. Hoje não temos os pés do Senhor Jesus, mas podemos de joelhos adorá-lo. Esse Cristo que é o nosso Salvador e que ressuscitou de entre os mortos. Irmãos, o mundo hoje, a igreja até pode e deve prostrar-se e adorar o Cristo ressuscitado entre os mortos. E nós podemos ouvir aquelas jubilosas palavras do versículo 7 e depois imediatamente, vão já neste momento, e de imediatamente dizer aos seus discípulos, já ressuscitou de entre os mortos. É uma notícia maravilhosa. É uma preciosa lição, esta da notícia da ressurreição. Esta é a boa nova. É a boa nova. É a boa nova, diz o versículo 9, indo elas a dar as novas aos seus discípulos. Essa é a boa nova que hoje ainda temos para transmitir ao mundo sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E nós vamos ver, irmãos, então, depois esta é a notícia da ressurreição. Podemos imaginar, hoje, podem imaginar, irmãos, um rádio nas notícias estar a transmitir isto, ou na televisão, ou nos jornais. Esta foi a notícia maravilhosa, mais maravilhosa do mundo. E depois dessa notícia nós vamos ter aqui 3 lições importantes neste trecho. A primeira lição temos aqui uma certeza, temos aqui um convite e um mandamento, que são para nós hoje também. Temos uma certeza, um convite e um mandamento. A primeira lição é uma certeza. Esta certeza é a certeza que os crentes têm. Esta certeza é a certeza que qualquer pessoa que ainda não é crente tem de ter. Essa certeza está no versículo 6. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Esta é uma notícia, é uma certeza
absoluta. É a certeza que Deus dá ao mundo inteiro. Jesus ressuscitou de entre os mortos. Jesus ressuscitou de entre os mortos, é a certeza que Deus dá a todo o mundo. E há tanta certeza, tanta evidência da ressurreição de Jesus, como de qualquer outro facto histórico que a humanidade conhece. É igual. Se calhar até, e muito provavelmente, não haverá nenhum outro feito da história que esteja tão plenamente demonstrado e corroborado como o facto de que Jesus de Nazaré, que foi cravado na cruz, que morreu, que foi sepultado, ressuscitou verdadeiramente de entre os mortos. Temos 4 livros escritos por 4 diferentes pessoas, cada uma acrescentando algo mais, mas que é verdade, que atesta da ressurreição de Jesus. Todos nós queremos nas histórias de Júlio César, imperador romano, ou de outros grandes feitos da história mundial, que são baseados em factos históricos. Estamos também aqui obrigados a crer e a aceitar o testemunho destes 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, de aceitar o testemunho de pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, que viram, que testemunharam da ressurreição de Jesus. Foram testemunhas oculares da sua morte, do seu sepultamento, e depois viram-no ressurreto de entre os mortos. E este anjo aqui, vejam que o anjo, no versículo 5, confirma uma coisa que é importante, porque para haver ressurreição tinha de haver primeiro o quê? Morte. Olha o versículo 5. Mas o anjo, olha como o anjo vem atrás, respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. É a mesma pessoa, ele foi crucificado. Vocês estão à procura daquele que foi crucificado. Não há dúvida, irmãos. Não há dúvida que Jesus, ao ser retirado da cruz, onde ele foi crucificado, era um cadáver. Ele estava de facto morto e foi depositado naquele túmulo. Aquele Jesus, quando ele foi baixado da cruz, pensem nessa imagem. Jesus foi pregado lá, mas tiraram os cravos e Jesus foi despregado da cruz, foi baixado. Aquele corpo era real, foi tocado. Aquele corpo maltratado, o mesmo que eles tinham conhecido ainda em vida, é exatamente o mesmo. E podem olhar para ele e podem ver a aflição no rosto de Jesus por causa da cruz. Nunca houve um semblante tão desfigurado como o de Jesus, uma aflição verdadeira, real. E agora podiam ali, quando o baixaram da cruz, podiam ver mais de perto, quando estavam a preparar-se para o sepultar, os cravos nas suas mãos, as marcas daquela lança no seu lado, que traspassou a barriga do Senhor Jesus. Puderam ver aquelas benditas mãos, os seus pés perfurados. Lá estava o rasgão da lança do soldado romano, que fez sair do corpo de Jesus água e sangue, como diz o Evangelho de João. Ali estava ele morto, o mesmo Cristo, que foi retirado da cruz, como o anjo diz, é aquele que foi crucificado. E aquelas dedicadas mulheres estavam de perto a observar a cena da crucificação e viram quando tiraram o Senhor da cruz. Mateus 27, versículo 59, para não haver qualquer dúvida, por isso eu digo, é um registro fiel. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo que havia perto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. Elas viram tudo. Ou também, o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 47. E Maria Madalena e Maria, mãe
de José observavam onde o punham. Estavam perto de Jesus mesmo morto. Ou também Lucas 23:55, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Sabiam tudo, elas viram tudo o que aconteceu com Jesus até à altura em que o puseram naquele sepulcro. E viram o seu corpo a ser envolvido em linho e colocaram algumas especiarias ao seu redor naquele sepulcro novo, irmãos. Não há qualquer dúvida. Jesus perdeu a vida, Jesus morreu e foi sepultado. E é este mesmo corpo morto de Jesus que ressuscitou. Não foi uma ressurreição espiritual. Não, o mesmo corpo morto venceu a morte, voltou a viver. Os seus órgãos voltaram a funcionar. Tudo Jesus ressuscitou. Gloriosamente. Gloriosamente. Mas foram aqueles mesmos membros frios, seus braços, suas pernas, feridos, inertes, ganharam vida gloriosa pela ressurreição. Foi com este corpo ressurreto que Jesus depois se apresentou aos seus discípulos, comeu com eles na praia. Foi este mesmo corpo que Jesus mostrou a todos. E com os seus lábios disse a Tomé, para não ser incrédulo, mas crente: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega à tua mãe, põe-na do meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Não. Jesus não era um fantasma, não era um espírito. Não, era o seu próprio corpo, a mesma pessoa. Como ele diz, um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Era esse homem real e verdadeiro, tão real depois da ressurreição como era real antes de ser morto, antes de ser crucificado. E Jesus é hoje esse Deus-homem, ressurreto, glorioso, que está na glória celestial, sentado à direita do Pai. Ele mesmo esteve aqui entre nós. Como disse aqui o anjo, sei que buscais a Jesus que foi crucificado. É esse Jesus. É o mesmo Jesus. Não está aqui, já ressuscitou. E esta verdade, é esta verdade que nos alegra, irmãos, que nos consola, porque esse Senhor Jesus é o nosso Salvador. E hoje Ele está sentado à direita do Pai como nosso advogado, como nosso mediador. E esperamos a sua vinda em breve. Irmãos, há uma das mulheres ali que se chamava Maria Madalena. Ela sabia o que era a ressurreição ou não sabia? Sabia. Porque o seu irmão Lázaro morreu, foi sepultado. E 4 dias depois, Jesus foi lá. E foram ao sepulcro de Lázaro. E Maria Madalena, ela sabia o que era a ressurreição. Porque o seu irmão, à palavra de Jesus, saiu do túmulo, ele que também estava morto, ressurreto. Mas não como Jesus, é claro. Não gloriosamente, nem uma ressurreição ainda para a eternidade. Maria Madalena sabia. E ela ouviu da boca de Jesus esse poder que ressuscitou o seu irmão e aquelas palavras: eu sou a ressurreição e a vida. Maria Madalena ouviu. E nós acreditamos. Jesus é a ressurreição e a vida. E ele ressuscitou dentre os mortos. Então temos aqui esta primeira lição, uma certeza. Crê nisto. Não tenhas dúvidas. Esta é uma certeza que Deus nos dá. De que Jesus, o mesmo Jesus que morreu, ressuscitou. A segunda lição que temos aqui é um convite. Até parece um convite estranho. Naquela manhã da ressurreição. Vejam o que diz lá o versículo 6. Ele não está aqui. Porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde. Venham. Vê do lugar onde o Senhor jazia. O que é que acham deste convite?
O anjo removeu a pedra, sentou-se sobre ela e disse: olha, não está aqui, venham. Aceita este corpo, venham aqui ver lá dentro o lugar onde o Senhor jazia. Um convite. Irmãos, que convite do anjo é este? Não se trata assim de um convite assim macabro. E para ir ver o túmulo de Cristo. É um túmulo que foi cedido por José de Arimateia, mas há aqui lições. Primeiro venham ver, ele não está aqui. Vocês vão ver, venham ver o túmulo vazio. Ele não está aqui porque ele ressuscitou dentre os mortos. Então este convite serve para elas entrarem e verem que o túmulo está vazio. Ele diz, venham ver o lugar onde o Senhor jazia, onde ele estava. Já não está. O túmulo está vazio. Ele esteve aqui 3 dias. Aquele que criou os céus e a terra, aquele que tem a imortalidade, o Deus eterno, o Filho unigênito do Pai, que foi entregue à morte, foi sepultado como qualquer mortal, ele esteve realmente naquele sepulcro, esteve lá. Mas agora está vazio. Só lá estavam os lençóis de linho que serviram para o embrulhar apressadamente quando o sepultaram. E porquê é que pensemos nisto? Porquê é que deveriam ir e ver o lugar onde Jesus jazia? Em primeiro lugar, irmãos, a Bíblia não nos ensina, nem nos manda ir visitar o sepulcro de Jesus por qualquer motivo assim transcendente ou espiritual. Não temos isso. As igrejas não viajam para visitarem assim, de uma maneira, sem ser apenas para ver, quando se fazem as visitas a Israel, mas não para fazer daquele lugar uma coisa santa, especial, única, que transmite qualquer coisa, não. É uma visita que o anjo ali pede para verem que o lugar está vazio. E ir ali ver o sepulcro de Cristo tem 2 motivos principais. Para verem que fomos nós os causadores daquela morte. Não foi por qualquer coisa que Jesus tivesse feito. Tu e eu é que fomos os causadores daquela morte e daquele sepulcro. É verdade. O nosso pecado, a nossa desobediência às leis de Deus, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, é que obrigou Deus a enviar o seu Filho unigênito a morrer e a ser sepultado naquele sepulcro. Ele foi lá sepultado por tua culpa e por minha culpa. Nós somos transgressores das santas leis de Deus. Eu fui o causador da morte de Jesus, sabes? Eu fui o causador da morte de Jesus. Nós é que devemos chorar. O meu pecado é que me separa do Deus Santo. Mas ao grande amor de Deus, disse Rui, Antónia, o nome de qualquer um, mas eu quero-te comigo. E a única hipótese de um pecador poder estar comigo é alguém pagar o preço da culpa do pecado. E só uma pessoa pode fazer isso. É o meu filho. E ele foi lá sepultado por minha culpa. Mas quando alguém crê, arrependido do seu pecado e ama a pessoa de Jesus Cristo, então aquela morte e aquela ressurreição dão-nos a vida eterna. Vamos, irmãos, pensemos hoje, mentalmente, olhemos para o túmulo de Jesus, onde ele foi posto, realmente, e chora o teu pecado, arrepende-te. Podemos ir e ver o lugar onde Jesus esteve morto pela culpa do nosso pecado. E fazemos bem em olhar para isso. E podemos ver o impacto do pecado. O pecado aos olhos de Deus é algo muito poderoso, irmãos. O pecado não é uma coisa simples, não. Se fosse simples, Deus tinha mandado um anjo. Deus tem milhões de anjos. Deus tem arcanjos, tem serafins, tem querubins. Podia enviar um, mas não era suficiente.
foi preciso o Filho unigênito de Deus. E o anjo disse, venham ver o lugar onde jazia Jesus, por tua culpa, por minha culpa. Olhemos para o sepulcro de Jesus para vermos a ira de Deus sobre o pecado. A ira de Deus sobre o pecado levou a que o próprio Filho de Deus fosse morto e sepultado, para que com sua morte pagasse a minha culpa. Então aquele túmulo, irmãos, é uma expressão do amor de Deus. Olhemos para o túmulo e pensemos, é o amor de Deus. Vinde e vê do lugar onde Jesus foi posto, onde colocaram esse Jesus para ressuscitar ao terceiro dia. E assim celebrarmos o triunfo de Jesus sobre a morte. Cristo despedaçou as portas da morte, do inferno e ressuscitou. E nós hoje podemos cantar aleluia e dar glória ao Senhor Jesus Cristo. Então este foi um dos motivos porque o anjo disse, venham ver. Nós somos os causadores dessa morte. E em segundo lugar, para vermos que esse túmulo está vazio, porque a salvação foi concretizada. Sim, Jesus ressuscitou. Ele não está mais pendurado numa cruz, não está mais sepultado em lado nenhum. Cristo está vivo, sentado à direita do Pai, reinando como Rei e como Senhor no seu trono. Então vimos uma certeza, que Jesus ressuscitou. Vimos um convite para vermos que foi o nosso pecado que levou à morte e ao túmulo de Jesus. E temos um mandamento. Qual é o mandamento que temos na ressurreição? Está no versículo 7. Ide, pois, imediatamente. Olha essa palavra, imediatamente. E dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. Este é o mandamento de Deus hoje. Hoje, a ressurreição de Jesus Cristo é para ser anunciada. Quando? Quando? O que é que diz aí? Imediatamente. Anuncia, diz que Jesus ressuscitou amanhã. Imediatamente, quando puderes, quando falares com alguém, imediatamente. Deus quer hoje. E há pouco tempo eu disse aqui, um colega meu, a quem eu falei de Cristo, ele estava na sua vida normal e viajava, um caminhão estava parado na estrada e ele enfechou-se nesse caminhão e morreu ali, logo. Enquanto há vida, nós temos que dar testemunho. Todas as pessoas, imediatamente, dar testemunho a este mandamento, a ressurreição de Jesus. A ressurreição não é para ficar calada, é para dar testemunho dela. A mensagem do Evangelho. Só esta mensagem tem poder. Salva aquele que ouve e crê. Esta ressurreição de Jesus que dá vida eterna aos que creem e confiam na pessoa e na obra de Jesus Cristo. A ressurreição é essa mensagem que nos dá a esperança da glória eterna, certeza de que os que creem também vão ressuscitar como Jesus. Porque Jesus foi o primeiro e quem crê nele vai ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Em conclusão, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus porque ressuscitou dentre os mortos. A Igreja, os crentes, têm hoje de continuar, não apenas a crer, que já cremos, mas a dar testemunho ao mundo de que Jesus ressuscitou. A morte foi vencida. E não cessemos de fazer como aquelas mulheres, de adorar e louvar esse Senhor que ressuscitou de entre os mortos. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.